quando nós entramos no parque, porque é um parque, né, como você estava explicando, é um parque arqueológico, mas também é um parque onde as crianças israelenses vêm nos passeios escolares e elas se deparam com esses versículos da história de Davi? Cada pedra que nós vemos aqui no caminho, nós veremos uma parte da história da batalha entre Davi e Golias. E está escrito: Veshaul ve'ish Israel nesefu ve'yachnu be'emek ha'ilá ve'alchu milchama likrat Plishtim. E Saul e os homens de Israel se juntaram junto ao vale do Terebinto, o vale de Elá, e se prepararam para ir para a guerra diante dos filisteus. As montanhas lá no fundo são as montanhas de Belém. Davi desce esse caminho todo, 38 quilômetros, em forma de serpentina pelas montanhas e vales. Chega até aqui nesta colina em frente a gente. Esta é a Hirbet Caiafa, o acampamento dos hebreus, onde estava Saul, os soldados de Israel. E eles estavam ali com medo dos filisteus que estavam do lado de cá do vale. Imagina, milhares de hebreus aqui, milhares de filisteus do outro lado. E os filisteus têm uma ideia incrível. Um capitão nosso contra um capitão de vocês. Se vocês vencerem, nós te serviremos. Se nós vencermos, vocês nos servirão. E aí vem aquele jovem, pastor de ovelha das montanhas, cansado. Deve chegar de manhã e ver ali o povo de Israel, todo mundo com medo, tremendo. Nós conseguimos então acessar o Vale do Elá para ver onde teria sido esse confronto entre Davi e o filisteu Golias? Sim, nós agora iremos descer lá para o meio do Vale de Elá. Nós entraremos no leito do riacho de Elá e temos uma surpresa para mostrar para vocês lá. Então nós descemos Tel Azek e chegamos aqui no Vale de Elá. Exatamente. E a palavra Elá é justamente a palavra em hebraico para esse tipo de árvore que você está vendo aqui, que é típica da região. Por causa da concentração destas árvores aqui, este lugar é considerado uma reserva biológica e não se pode arrancar uma dessas árvores daqui. Inclusive aqui no meio da estrada nós temos 3 árvorezinhas juntas, bloqueadas, que não podem ser arrancadas porque é a menor reserva ecológica de Israel. E é uma árvore bem diferente, né, do que a gente está acostumado a ver, por exemplo, no Brasil. Esperava-se que talvez, como era uma árvore que era utilizada para adoração, que talvez fosse uma árvore super frondosa, né? Mas é uma árvore simples, a gente não entende exatamente o porquê que ela era utilizada para adoração. Na época dos cananeus, a Elá era uma deusa. Ok. Nós tínhamos o deus do sol, o deus da lua, o deus do trovão, da tempestade, e tínhamos também algumas árvores que eram representações de deidades. Uma delas era a Elá, uma árvore simples, mas talvez o que a gente ouve no fundo, o canto dos pássaros e a vida que está à volta dessas árvores, nos dá a entender o porquê que eles adoravam essa árvore. Árvores preservadas desde aqueles tempos. Exatamente, ninguém plantou essas árvores. Elas nascem uma das outras, da semente uma das outras, por milhares de anos. São descendentes das mesmas árvores que testemunharam aquela batalha incrível aqui há 3.000 anos atrás. E é por isso que até o dia de hoje, este lugar é chamado em hebraico de Vale de Elá, ou Vale do Terebinto em português. Então Terebinto é a tradução de Elá? Exatamente isso. Que significa a árvore que nós estamos falando Exatamente. e vendo agora. Agora vamos nos situar um pouco. Você está vendo a colina aqui atrás. Aqui ficava o acampamento dos hebreus nesta colina. Que é sentido Tel Azeka. Exatamente. Se nós olharmos aqui, nós vemos as colinas sul, onde estavam os filisteus. Aqui ao lado esquerdo está Tel Sucô, o Hirbat Sucô. Nós estamos exatamente no meio do cenário, em Éfes Damim. E aqui nós estamos no meio do Vale de Elá e nós vamos descer agora para o Riacho de Elá. Vamos fazer o mesmo caminho que Davi fez. O Riacho de Elá, normalmente, ele é seco durante o ano todo. Quando é que ele está cheio d'água? No período das chuvas, no inverno. Essa região chove super pouco. Chove né? pouco, mas quando chega no inverno, as águas descem das montanhas e enchem os riachos.
Mas se a gente olhar para o texto, a gente vê que Davi cruzou o riacho. Ou seja, provavelmente dias de verão, quando a terra já está seca o suficiente para ele fazer esse caminho facilmente. Afinal de contas, entrar na lama ou na água, depois sair para lutar é muito complicado. Então nós vamos seguir agora e fazer esse caminho, entrar no Vale de Elá. Então aqui, que é o famoso Riacho de Elá. Exatamente. Eles aterraram aqui para poder passar com os tratores durante o verão, mas quando a estação das chuvas chega, esse riacho se enche de água e corre em direção ao mar Mediterrâneo. Vamos entrar exatamente como Davi fez. Só para a gente se situar. Davi vem daquela colina que está logo atrás de nós, que está do lado oposto dos filisteus. Então os hebreus estavam ali, estavam acuados, Golias já estava aqui querendo enfrentar um hebreu, um israelita, por mais, ou por quase, aproximadamente 40 dias, né? E Davi tem a ideia de passar dentro do riacho. Ele vai até ali embaixo, no leito do riacho, e pega 5 pedras. Com as 5 pedras, ele parte para atacar o gigante Golias. Vamos pegar as nossas pedras? As pedras utilizadas pelo pastor de ovelhas, elas não podem ser pedras grandes. Quando a gente vê na televisão Davi lutando com Golias, a gente pensa logo em pedregulhos, né? Pedras que podem estourar a cabeça de alguém, mas não é isso que o texto diz. O texto nos mostra que as pedras que ele utilizou com uma funda eram as mesmas pedras que ele estava acostumado a utilizar. E aqui a gente pode ver muitas pedras dessas aqui, ó. Essas pedras pequenas que estão aqui. Nós podemos ver aqui 5 pedrinhas. Seriam as menores, as menores de todas, porque para lançar com tanta força, com a funda seria muito difícil uma pedra grande. Então, eram essas pedras que espantavam os lobos, os leões. É como se fosse um estilingue, mas é uma tira de couro grande, fina. No meio, uma tira de couro mais grossa. Se coloca a pedra no meio, se dobra com aquela tira de couro e se com toda a força e solta um dos fios, uma das tiras do couro, e a pedra voa na direção. É muito comum ver pastores ainda hoje utilizando isso aqui em Israel, com os seus rebanhos. Uma funda muito comum, utilizada também por caçadores de passarinhos, e é exatamente uma pedrinha como essa que Davi utiliza para derrubar o gigante Golias. E é incrível, porque aqui tem muitas pedras, né? E aqui é o riacho. Olha isso. Ele continua seguindo aqui, é o leito do riacho em direção às montanhas de Belém e de Jerusalém. Para cá ele segue rumo ao Mediterrâneo. Aqui estariam os hebreus, atrás de nós os filisteus. Cenário perfeito daquela batalha de 3.000 anos atrás. Nós podemos aprender muitas coisas com esse cenário. Primeiro, é a fidelidade do relato. O relato bíblico é preciso geograficamente. Ele nos situa exatamente nesta região. Segunda coisa que nós podemos observar é que as pedras do riacho ainda podem ser vistas aqui até hoje, né? Muitas, né? Para derrubar grandes gigantes não precisamos de grandes pedras. Precisamos apenas de uma mão bem adestrada e uma pequena pedra. Esta é a grande lição que nós temos. Confiança em Deus nos leva longe, nos leva a grandes vitórias. Então nós estamos aqui no Riacho de Elá. Esse riacho enche no inverno, mas quando Davi ele desce, né, do local onde a gente foi no outro episódio, da região onde ele morava para trazer alimento para os seus irmãos, que eram soldados, né, de Saul, é aqui que ele vem e pega as pedras para enfrentar Golias. Exatamente. Aqui ao nosso lado está o acampamento dos hebreus, que estão ali tremendo de medo de enfrentar o gigante Golias. Davi não teme as afrontas. Ele desce e passa por dentro desse riacho, do jeito que está aqui seco. Pega algumas pedras que se soltaram na última chuva, pedras típicas de pastores de ovelhas, cascalhos pequenos. Ele põe uma pedra em uma funda e ele diz
que vai enfrentar o gigante em nome do Senhor. Este ato de Davi de entrar num riacho seco, pegar apenas 5 pedras e subir com confiança aqui para esse lado, era algo impensável para os hebreus, algo inalcançável. Mas através da fé e da confiança em Deus, Davi consegue realizar aquilo que parecia aos olhos humanos impossível. Golias, a gente ouve muito falar sobre esse episódio, né? Mas muitas pessoas imaginam Golias um gigante, alguém não humano. Mas na verdade Golias era um filisteu. Era um filisteu, um ser humano, e existem muitas provas desse ser humano chamado Golias. Era parte de uma família. Diz o texto que ele era filho da Rafá. Rafá era um homem poderoso, um filisteu que governava na cidade de Gat. Quando ele vem para cá, ele vem apenas para trazer alimento a pedido de seu pai. É isso. E aí ele se depara com esse confronto e ele se revolta, porque ele já era ungido por Samuel, ele já tinha sido ungido por Samuel, então ele já sabia que ele seria rei de Israel. E já estava tomado pelo Espírito de Deus, né? Os relatos dizem. É verdade. Davi chega aqui para fazer o bem para os seus irmãos, trazer o alimento, trazer notícias da casa, levar notícias daqui do acampamento para casa, para que eles soubessem se está todo mundo bem. E quando ele chega aqui, ele ouve as afrontas que os filisteus fazem através de Golias contra, mais do que contra Israel, contra o Deus de Israel, que Davi conhecia muito bem, lá quando ele estava no campo com as ovelhas, quando ele estava passeando no campo de Boaz, ou mesmo na sua casa em Belém. Aquele Deus que ele ouviu falar que é o Deus onipotente, onisciente, Deus que ouve a oração dos seus servos, está sendo afrontado por um homem incircunciso, um filisteu. Não importa o tamanho, para Davi aquilo foi a gota d'água. Ele disse: eu não vou deixar você continuar afrontando o Deus de Israel. E ele, mesmo não tendo treinamento nenhum, zero, ele não pensa 2 vezes. Ele faz a relação entre o lobo, o leão, as feras do campo que ele estava acostumado a enfrentar, com este filisteu que não conhece o próprio Deus. Para ele era como se fosse uma fera do campo. Ele fala: eu vou fazer calar essa voz maligna e vou mostrar que o Deus de Israel é capaz. Mesmo que eu caia, todos saberão que não se pode afrontar o Deus de Israel. E é uma atitude de fé, uma atitude de confiança de que existe um sobrenatural, existe um Deus que pode mudar as situações. E isso mostra muito sobre o caráter de Davi. É isso que eu estava pensando, né? Sempre me vem isso à mente, ele ser uma pessoa, um homem segundo o coração de Deus, né? E a gente vê aí nesse episódio mais uma postura dele que mostra isso, mostra a sinceridade do coração dele, o amor dele genuíno com Deus. A gente vê que ele tinha uma relação de intimidade, né, com Deus, com essa fé. E aí ele tem essa atitude, né? A gente sabe que sem armaduras, e é curioso porque Saul já está no momento do reinado dele de declínio. Ele não enfrenta Golias, Saul não enfrenta. Saul era muito maior que Davi. Muito maior do que Davi. E Davi que toma frente da situação sem armaduras, sem absolutamente nada de proteção, a não ser a proteção, lógico, divina, né? A gente costuma ler no português assim, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas se nós olharmos o texto em hebraico, ele é mais fabuloso ainda. Porque o texto diz que era Ish Klevavi. Ou seja, Ish Klevavi é alguém que tem um coração como o meu. Ou seja, Deus compara o coração de Davi, a forma com que Davi age, a sabedoria, a capacidade, a preocupação com o próximo, com o bem-estar do seu povo, com o bem-estar das viúvas. Davi era preocupado com os órfãos. Deus diz: é um homem, um rei que tem um coração como o meu coração. Então, nesse momento, o povo de Israel começa a ver
como era o coração do futuro rei. E o que acontece com Davi depois dessa vitória? A fama de Davi se espalha por todo Israel e as mulheres de Israel começam a dizer: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Isso tem até a ver um pouco com o texto do hebraico que diz que o homem que vem lutar no meio um contra o outro se chama aluf, quer dizer general, mas também tem o sentido de elef, ou seja, de 1000. Um homem que vale por 1000. Então agora o texto está dizendo: Saul matou 1000, mas Davi matou dezenas de milhares. A gente sabe que os números não eram esses, mas mostra a grandiosidade conforme o povo de Israel estava vendo qual seria o seu próximo líder. E aí ele entra para o exército depois disso, não? Ele começa a participar do exército, ele se torna em primeiro lugar escudeiro, depois ele se torna capitão do exército e por fim ele também começa a trabalhar diretamente para Saul, né? Ali na casa de Saul, tocando para Saul, participando do processo ali da criação de uma casa real. Onde foi isso? Isso foi na região de Benjamim, mais ao norte da tribo de Judá. Saul era de Benjamim. Ele estava tentando estabelecer uma casa real. Ele não conseguiu, mas Davi já estava se acostumando a viver no meio dos líderes do povo de Israel. Nós temos 2 eventos onde Saul pede para alguém tocar harpa, né? Um é antes e outro é depois da batalha. Antes da batalha, Saul só conhecia Davi como o tocador de harpa, o pastor de ovelhas que era adestrado o suficiente para tocar alguns instrumentos. Mas nós temos aí 2 vezes que Davi aparece tocando harpa para Saul. Uma antes do período da guerra e outra depois do período da guerra. E depois do período da guerra, quando Saul já tinha declinado bastante, é esse momento que o próprio Saul ameaça a vida de Davi. E a partir desse momento, Davi começa a ficar mais conhecido entre as pessoas, entre a população, ao mesmo tempo desperta a inveja de Saul, a ira de Saul. Desperta a inveja, a ira e o temor. E é nesse momento que Davi entende que ele não pode ficar próximo de Saul, ele tem que começar a fugir, porque alguém já sabe que ele é o próximo candidato à realeza. Vamos continuar falando sobre Davi aqui no Fora de Série. Maravilha! Obrigada, é uma história muito forte, né? A gente consegue trazer tudo para os nossos dias de hoje, nossos dias atuais, essa atitude de Davi, né? Essa atitude dele de defender não somente o seu povo, mas defender a sua fé, o seu Deus, e hoje ser uma pessoa que deixou um legado, né? Apesar das suas falhas, mas ele seguiu tendo um coração sincero durante toda a sua vida, e é o que a gente está falando aqui hoje dele, né? Até hoje em Israel, quando querem dizer que um líder em Israel é o líder mais apropriado para ser o primeiro-ministro, os judeus costumam cantar David Melech Israel, Davi, rei de Israel. Então, até hoje, na nossa cultura, nós somos influenciados por essa história incrível que começou aqui, há 3.000 anos atrás. Obrigada, viu? E obrigada a você por ter ficado com a gente até aqui, nesse episódio super especial, direto do Vale de Elá, aqui em Israel. Não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você comentar aqui o que você achou desse episódio e ficar ligado nos próximos, porque vem mais novidade por aí, tá bom? Tchau, tchau!